Sabe o que acontece quando juntam 4 mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. E hoje nós temos 2 convidados. Sim, hoje nós temos uma dupla e vamos falar sobre as melhores práticas para se gerir pessoas. Ele, há 5 anos, segue no seu percurso de psicanálise, ligando a área de saúde e a saúde mental. E ele é pesquisador na Univap e na Unicamp. Atua em consultoria empresarial, aliando conceitos de psicanálise com ferramentas para gestão para criar planejamento estratégico. Já ela atuou em consultorias e treinamentos em mais de 100 empresas e já teve mais de 60 livros publicados, além de praticar há 30 anos docência no ensino superior. E com toda essa bagagem, ela transita muito bem por diversas áreas, como estratégia empresarial, sucessão de empresas familiares e reestruturação organizacional. Sejam muito bem-vindos, Sâmia e Rodrigo. Como vão? Bem, você... Tudo bom. Sâmia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oxe, que sotaque bom, Sâmia. De onde somos? Somos do Piauí, Teresina. Eu moro em São José dos Campos há 27 anos, mas a minha marca registrada é esse meu sotaque. É esse sotaque, né? Quanto tempo você já está por aqui? 27 anos. E você não conseguiu perder? Mas você veio com quantos anos? Eu vim com 26. Ah, tá. Porque assim, eu vim do Rio de Janeiro com 14, então... perde um pouco, né? Numa fase de adolescência, mas né? Quando eu chego no Piauí, todo mundo fica falando que eu estou com sotaque de paulista. Mas é impossível, porque aqui, em 10 segundos, a primeira pergunta que sempre vem é essa. De onde é esse sotaque? De onde é esse sotaque, né? É porque, às vezes, tem alguns lugares que a gente consegue identificar, mas esse realmente é diferente. E você, Rodrigo, você é normal, é daqui mesmo? Sou de São Paulo, na verdade. Então também não é normal. É isso. Né? Já vem de algum lugar. Mas é maravilhoso, né? A marca dela é uma delícia, assim, ouvir, né? Não é? Isso, eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele é de Pernambuco, e quando ele começa a falar, parece uma música, é tão gostoso de ouvir, né? Exato. Ricardo, um beijo grande para ele. Vamos lá, gente, vamos falar sobre alguns assuntos que vocês vão trazer aqui pra gente. A ideia é que a gente clareie algumas coisas que estão hoje nas mídias, tem muita gente falando sobre alguns assuntos, né? E aí a ideia é a gente trazer especialistas para falar sobre negócios no mundo de negócios aplicado. Porque também não adianta muito, né, a gente ficar com dados, etc. e tal, com coisas que às vezes não vão ser úteis para as pessoas colocarem a mão na massa dentro da empresa delas, para quem está assistindo aqui hoje. Então, a gente faz de coração, do nosso coração para o coração de vocês, e o coração dos nossos convidados vão junto também, um pouco de sangue e suor deles também, porque aqui a gente não tem dó. Tô brincando, gente, não fiquem preocupados, tá? Ó, toma uma aguinha, tem as gotinhas de Rivotril aí. Isso, ó. Vamos lá. Rodrigo, a gente tem um tema um pouco polêmico aqui, né? Quando você fala que você alia ali, né, questões da psicanálise junto com ferramentas de gestão. E eu chamo de polêmico porque eu imagino que tem que ter uma delicadeza muito grande do profissional para poder aplicar isso. Você já teve algum caso que as pessoas confundiram e fizeram você de psicólogo deles? Não, isso nunca aconteceu. O tempo todo acontece. O que é que acontece? Conta pra gente. Vamos pegar o princípio da psicanálise, que é a ética. Então, significa, principalmente, eu ouvir muito e ter isso comigo, né? E a pessoa ter segurança de que aquilo não vai sair daquele ambiente. É um ambiente protegido. Um ambiente protegido. É claro que a psicanálise é muito comum você ser vista, ela ser exercida no ambiente clínico. Existem os protocolos e tudo mais. Mas ela sai, né? Para ir para outros ambientes, né? Até porque a psicanálise se faz com muitas vozes, né? E como lidar com isso num ambiente corporativo onde você ouve muito de várias áreas, desejos, desabafos, tem aquilo que é dito, tem aquilo que é percebido, tem aquilo que não é dito, né? Então, sim, as pessoas me procuram e eu tô lá também para ser uma escuta para esse desejo, para essa queixa, né? Porque quando você trabalha com consultoria, existe uma queixa.
A gente não... É difícil você contratar uma consultoria quando tá tudo fantástico. Exato. Né? Normalmente você contrata quando o negócio tá pegando fogo, não é? Como é muito difícil ou é muito estranho alguém procurar análise para uma prevenção. Existe. Até a questão da prevenção significa ali alguma neurose. Já tem alguma coisa. Exato, porque você precisa de uma demanda. Ai, meu Deus, eu tô achando que ele tá me analisando agora. A gente fica nervosa, né? Sim, não. Sim, eu sou psicanalista e as pessoas acham que eu analiso você o tempo inteiro. Não. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, chamo o SAMU porque eu vou sair daqui hoje presa. Existe uma... tô indo porque eu vou agir numa prevenção. Não, você precisa de uma demanda para ser trabalhada. Numa consultoria, na clínica. Você vai no médico, né? Tá tudo bem, eu só tô aqui porque... Não, mas seus exames estão ok. Não, existe uma demanda, né? Existe uma queixa. Seja uma prevenção. Se você não tem situações para serem resolvidas, você não precisa de uma consultoria. Enfim. E a consultoria ali que eu faço, junto com a Sâmia, a gente vai criando também essas possibilidades, essas demandas através do planejamento estratégico, né? Ouvindo essas pessoas, o desejo dela em relação ao negócio. E aí, para onde vai esse negócio? Eu acho que pode isso. Opa, ela falou que pode, ela deseja. Ela desejou, ela se implicou num problema que ela não tinha. Né? Então, vamos lá. Você fala isso dentro do ambiente organizacional. Ambiente organizacional. Né? A minha pergunta inicial foi a seguinte: você vai para trabalhar, contratado pela empresa, e você vai para ouvir o ambiente organizacional, e às vezes a pessoa confunde aquilo e fala dos problemas da vida dela, traz problema pessoal, tal. Como é que lida com isso daí? Isso acontece até porque, assim, essas questões da vida particular, às vezes, pode influenciar também no ambiente profissional, influencia bastante, né? Aí tem o meu manejo também, né? Daquilo que é limite, daquilo que é importante ser ouvido, daquilo que é designado para outros profissionais, né? Até porque um dos princípios do trabalho do psicanalista é não ter um envolvimento mais afetivo, de amizade e tal, e acaba ali tendo, né? Você acaba entendendo a pessoa para além daquele ambiente. Mas existe um limite ali também da minha prática, né? Chega a algum ponto onde algum transtorno ele é mais evidente, onde alguma situação de conflito ela está mais ampla, aí isso é encaminhado para a área de RH, que vai tomando ali algumas providências. É isso que eu ia perguntar. Quando acontece alguma coisa dessa, você vê que vai ultrapassar o limite, você encaminha. Eu tenho um ponto de evidência para isso, até porque caso essa situação não seja solvida, entendida, decifrada pela pessoa, isso impacta mesmo, tanto na vida dela, né, por uma questão de bem-estar, e vai impactar no negócio, na empresa, entendeu? Então é muito importante ter esse olhar. E sempre eu olho a pessoa, o sujeito, antes mesmo da empresa, né? Porque é a questão da ética, né? Sim, e daí eu lembrei de uma frase que a gente sempre usa, né? Falar, não, eu deixo a minha pessoa física na porta da empresa e entro. Isso não existe, né? Não. A gente tenta, de alguma forma, separar os problemas, mas não existe. Como é que é a visão de vocês, estrategistas que trabalham com pessoas? Como que isso funciona? Então, nesse nosso trabalho, o que a gente faz? Nós observamos o indivíduo na perspectiva integral dele. Então, assim, como você acabou de colocar, não existe essa separação, assim, hoje eu cheguei agora para trabalhar, fechei a porta da empresa, meus problemas da minha vida pessoal estão lá fora. Não, eu sou um ser humano integral, tenho minhas questões de âmbito pessoais e minhas questões de âmbito profissionais, que elas vêm junto comigo. Da mesma forma, quando eu tenho um problema dentro do meu ambiente de trabalho, é muito comum que isso afeta minha vida na minha casa, com meu marido, com meus filhos, meus amigos, às vezes, porque aquilo lá vai afetando. É lógico que quando a gente chega no ambiente de trabalho, é como se a gente também vestisse uma roupa para separar um pouco mais as relações. E outra, no fundo, dependendo do problema que você tem, do âmbito pessoal, quando você vai para o ambiente de trabalho, você simplesmente se esquece. Então, assim, muitas pessoas têm também o ambiente de trabalho como uma válvula de escape, às vezes, das questões pessoais. E vice-versa, né? Vamos falar assim. Isso é muito interessante da gente falar, né? Então, assim, existe uma codependência nas relações, porque não somos essa pessoa, esse indivíduo que a gente fecha, vira a portinha e somos uma outra pessoa. Então, assim, é importante, agora pegando até o gancho do que o Rodrigo falou, é muito comum no âmbito da consultoria organizacional, quando você vai trabalhar a estratégia empresarial, vir as questões de âmbito
de âmbitos pessoais, principalmente dos grandes líderes da organização, seja deles os fundadores, o dono da empresa, o CEO da empresa. Por quê? Porque ele também é um indivíduo. Então, aquela personalidade dele, todas as questões dele, vêm para dentro da empresa. E aí, o limite entre a questão pessoal e a questão profissional é uma coisa que a gente vai dosando, mas sempre aparece. Claro que não aparece tudo, mas sempre vão aparecendo essas questões e elas vão coabitando, digamos assim, tanto o âmbito pessoal quanto o âmbito profissional no próprio ambiente de trabalho. A gente vai voltar depois, querer voltar depois na história da válvula de escape, mas você me deu um gancho para eu fazer uma pergunta que é a seguinte. Vocês acham que a empresa ela é muito a cara de quem está comandando ou não? Sim. Aquela coisa de uma empresa, um líder que você tem, né? De repente um CEO um pouco mais hard, então ela fica mais hard, um CEO um pouco mais soft, ou uma direção um pouco mais soft. Ela é muito a cara da... Sim, porque assim, a empresa, ela traz para si a cultura, ela constitui uma cultura organizacional. E essa cultura organizacional, ela é um reflexo de quem está em cima dessa organização. Em cima, quando eu digo assim, em relação à questão da hierarquia. E essa pessoa, ela traz para si a sua própria personalidade, os seus próprios valores, a sua forma de ser, e ela traz para o âmbito da empresa. Não é à toa que as empresas, quando trocam de líderes, falam, agora estamos mais empreendedores, agora estamos mais conservadores, agora somos mais controladores, agora estamos mais livres. Então, assim, existe um conceito chamado genética organizacional. A genética organizacional é como se fosse um sequenciamento de DNA, vamos falar assim, dentro da empresa, que ela é um reflexo de quem está em cima. Sim. Algo que eu sempre sugiro quando estou iniciando um trabalho desse é orientar o CEO ou a pessoa que nós vamos trabalhar ali direto a ir procurar uma análise. E a fala é sempre assim, o processo de planejamento estratégico vai te colocar em diversas situações de tomada de decisões. E essa ter que tomar decisão angustia. Até de quem é, de repente, do alto cargo. Sim. E totalmente para ele, né? Porque quando ele propõe fazer um planejamento estratégico, o que ele está falando? Para onde nós vamos levar esse negócio? E isso significa que ele vai trazer outras pessoas para discutir sobre aquele negócio. Ou vai fazer sozinha, com 2, 3, com 20, enfim. Então, são pessoas opinando com desejo sobre para onde ir aquele negócio. E tem uma porrada de tomada de decisões que precisam ser feitas. E decisão tem prazo, precisa ser tomada. Senão, vira conflito, vira angústia, vira trauma. E quem está, pegando o gancho da sua fala, né, e concluindo aí também o que o Rodrigo está falando, quem está no topo de uma pirâmide organizacional ou no alto escalão de uma organização, que vai tomando as decisões que angustiam, são decisões que são diretivas. Elas colocam a empresa em risco, porque elas não são decisões operacionais. Decisões operacionais competem às equipes que estão na operação propriamente dita, que geralmente tem lá seus procedimentos operacionais já definindo o que é para fazer, se não é assim, é assado. No mundo organizacional, quando você está subindo numa pirâmide organizacional, você vai lidando cada vez mais com problemas complexos, que você não tem manual, você não tem um manual para te dizer é para cá ou para acolá. Você tem que usar uma série de conhecimentos, informações, inclusive intuição. E essa tomada de decisão pode fazer com que a empresa se dê muito bem, como pode fazer com que a empresa se dê muito mal. Aí gera as angústias que ele fala, né? Porque assim, qual é o melhor caminho? Aí o melhor caminho que a gente sempre sugere é, você tem que ter uma ferramenta para ir gerenciando e monitorando os resultados, para, se for necessário, tomar a decisão de recuar, de redirecionar, revisar, parar, porque aí você vai fazendo um monitoramento do que está acontecendo. Isso gera angústia em nós também do lado de cá. Nós somos alheios a isso. Por isso que é muito importante, porque assim, você pode ter a ferramenta, pode ter a teoria, mas você tem ali seres humanos fazendo com as suas perspectivas de vida, de técnica, experiência e tal. E nem sempre o que vai sair dali é algo que você consegue monitorar. Então, tem sempre uma situação nova que aí, do nosso lado, também tem todo um processo de aprendizado. Do consultor, né? Do nosso lado, sim, de porque buscar. A gente se transforma através das pessoas. Sim, né? Eu imagino que essas ferramentas que vocês têm, algumas delas devem ser muito ligadas com números. Então, você toma a decisão X, né? Então, aí você vai trabalhar com esse número? Não, foi uma decisão bem tomada? Não, porque deve ser muito complicado você gerenciar uma decisão muito subjetiva, né? Sim.
Sim. Então, quando nós fazemos o planejamento estratégico, nós trabalhamos junto com uma outra ferramenta chamada Balance Scorecard, que é o BSC. Ele é um conjunto de indicadores. Esses indicadores são indicadores quantitativos que a gente vai fazendo um monitoramento. Mas é também importante dizer que não é só o indicador quantitativo, também existe a percepção da subjetividade. Por quê? Porque a gente vai sentindo as pessoas, a gente vai sentindo Elas a moral caminham das juntas. pessoas. Tem que caminhar juntas, porque assim, os números são necessários e essenciais. Não se faz uma boa gestão se você não tiver um monitoramento de números. Mas você também precisa olhar para aquele lado que não está quantificado, pelo lado mais qualitativo, subjetivo e de intuição, de percepção de mercado. Então, a gente tem que estar trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que a gente sempre conversa, né, Rodrigo? Porque, assim, uma coisa é o que nós planejamos para a empresa junto com a empresa. E tem também o nosso lado como consultor, porque a gente também cria expectativas com a empresa, que a empresa consiga desenvolver, consiga implementar. Só que, muitas vezes, essa possibilidade, ela foge da nossa área, porque depende do outro. Depende do empresário, do fundador. É o tal de depositar a expectativa em. Né? Exato. Quando a gente deposita a expectativa em, fica no outro e a gente não tem como. E a gente faz muito nós nos encontramos pelo menos uma vez por semana, exatamente para fazer os alinhamentos das nossas expectativas versus em relação à expectativa da empresa, para ver se isso está caminhando junto ou não, porque se necessário, a gente faz ajuste de rota. Entendi. E muitas das vezes dos ajustes de rota tem um pouco de olhar de mercado também. Porque assim, a empresa pode estar crescendo ou não, patinou um pouquinho, puxa, vai, mas tem o mercado que está crescendo aqui. Então assim, esse ponto que a Sâmia trouxe está muito ligado a essa angústia de tomada de decisão. Algumas vezes os gestores sabem que precisam tomar uma decisão, sabem qual decisão que tem que tomar e não toma por vários fatores. Que estão muito no campo, por isso que é importante ele ir para análise e às vezes levar e tentar investigar o porquê que não consegue, não tomou aquela decisão. Então. Você sabe que uma coisa que eu tenho visto demais, porque trabalhando, né? Eu já trabalho há 22 anos como empresária e tal, então a gente circula, né, nesse meio, com outros empresários e tal. E o que eu tenho sentido muita dificuldade das pessoas é a tal das 3 perguntas que assola a humanidade desde que o mundo é mundo. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu acho que as pessoas, eu tenho visto, e aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, até para a gente trazer para o pequeno empresário, porque a gente está falando de grandes empresas, desse planejamento estratégico, de CEO, de nível de pirâmide, mas a gente tem algumas empresas que são menores hoje em dia, que faturam muito e são menores. Se a gente falar, por exemplo, no digital hoje, a gente tem empresas aí de 3, 4 pessoas que faturam 2 milhões no ano. Por exemplo, 3 milhões, 4 milhões, né? Então, o que eu quero dizer é, o que eu tenho sentido, as pessoas elas têm dificuldade de saber, de tomar a decisão certa, porque elas às vezes não sabem nem o que elas querem. E como que vocês enxergam isso, de repente, dentro de líderes? E como que vocês orientam eles para buscar, para resolver isso ali dentro, sem trazer para análise, tá? Trazendo ali dentro da empresa. É muito normal encontrar o líder que ele fala, eu quero crescer. Crescer quanto? Bastante. Sabe aquela coisa meio assim? É bastante comum isso aí. E aí eu diria assim, ó, o que a gente estava falando, por mais que nós usássemos palavras como CEO, fundador e tudo mais, todas essas teorias e ferramentas, elas são aplicáveis à empresa de 2 funcionários, de uma pessoa. Eu empresa. Nós temos atendido vários casos de eu empresa. Pessoas que querem empreender a partir da sua expertise pessoal. Então, nós trabalhamos o mesmo conceito. Lógico que vai ser numa rapidez muito maior, vai ser com menos horas de trabalho. E a ferramenta vai ser discutida com o indivíduo e não com 30 pessoas. O que muda praticamente é isso aí, porque a lógica é a mesma. Então, a pergunta, por que você está querendo este negócio? Para que esse negócio existe? Como que você vai fazer isso? São as perguntas clássicas em todos os âmbitos da humanidade e de negócios. E é lógico, uma empresa maior, grande, a complexidade é maior. Numa empresa menor, a complexidade realmente vai ser mais simples, mas as perguntas são as mesmas. É como você gerar um navio, você leva um tempo, como você gerar Vamos chamar aquela moto de água, gente? Jet ski. Um jet ski, né? É mais ou menos isso. É mais rápido. E essa pergunta, né, que você traz, o que eu sou, e possivelmente a pessoa vai responder com relação à profissão, né?
eu sou empresário, sou advogado. Não, isso é o que ela faz. Caramba, vamos voltar. Bota uma marca aí pra mim, Rafa. Isso é o que ela faz, o que ela exerce. Então é muito comum você perceber que a agenda, o tempo, os meses, os anos, eles estão todos completos pelo que ela faz. Só o que ela tira o que ela faz, o que sobra. Sobram amigos, sobram viagens, sobram relacionamentos afetivos com os filhos, com os parentes, sobram experiências de conhecer, sobra tempo para conversar com outro empresário e aprender com o outro que já passou por uma situação que pode colaborar com ele. Tá faltando ser humano. Ter sensibilidade. Tá faltando ser humano. Né? Exato. Então, assim... E aí vem as queixas, né? Não tiro férias, não viajo, não tenho dinheiro, ou não é o suficiente. Isso é muito comum verificar, até porque, assim, ele pode ser advogado, mas ele também pode ser professor, ele pode ser pesquisador, ele pode ser pai, ele pode ser filho, ele pode ser namorado, ele pode ser... Tem as coisas que ele é e tem as coisas que ele também deseja ser. Além de empresário, ele pode desejar ser atleta, desejar ser um escritor, um músico. Então, essas outras habilidades, elas precisam ser aprendidas. E você não vai aprender dentro da empresa que você está lá há 30 anos e ela não performou. Você vai ter que abrir, vai ter que dividir um pouco. Verticalizar, ter mais pessoas na área da tua gerência para você poder ter mais tempo. Até porque isso gera aprendizado. Viagens, né? Conhecer o mundo, conhecer outras coisas. Se eu tenho um restaurante, eu preciso viajar, conhecer outros restaurantes, outros lugares. Cultura, né? Exato. Cultura. Eu tenho escutado muito pessoas que sentam aí do lado de que vocês estão hoje, falaram o seguinte, cara, você quer crescer? Estuda. Né? Para com essa história de que não precisa estudar. Não, precisa estudar, precisa conhecer. Né? Cultura faz diferença, é isso que vocês estão falando, né? A resposta é sempre estude, né? Estude, né? Não necessariamente faça uma faculdade, Exato. mas estude, vai buscar novos conhecimentos, vai ler, vai conversar com pessoas diferentes. Nós colocamos até assim como dica, né? Como desenvolver tudo isso? Uma delas é viajar, uma delas é fazer leituras diversas, não é ler também só sobre o negócio dentro da minha especialidade, porque senão eu fico com uma visão de mundo muito limitada dentro da minha área de atuação. Então, eu preciso Você fica obeso de conhecimento. Obeso de um conhecimento único. Ainda. Então, você tem que abrir essa possibilidade, conversar com pessoas diversas, com opiniões diversas. Não é que você tem que ser amigo da pessoa. Você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas e respeitar as outras opiniões. Porque aí você amplia a sua percepção. E aí você sai desse mundo que, às vezes, você está preso, sei lá, 15 horas, 10 horas, 12 horas por dia no ambiente de trabalho. Então, você não é só isso. Você é mais coisas, você é mais outras pessoas. E é muito comum em níveis de diretoria, presidente, e aqui no Brasil isso é muito comum. Você vai para uma reunião sobre um assunto específico de trabalho, você tem 10% falando sobre o que você foi negociar lá, e o restante é falando sobre vida, experiências, time de futebol, escola de samba, religião, política, filhos, cachorros, gatos, enfim, são as coisas que vão conectando. Se você não tiver um repertório para sustentar isso, fica um pouco mais complexo. Outro dia eu conversando com a estrategista, não sei se vocês conhecem, da Camila Vidal, a Lara Finocchio. A Camila Vidal é uma grande player do mercado, né, do digital. E ela falou o seguinte, cara, precisa ter estratégia. Para ter estratégia, precisa ter repertório. Quando você tem repertório, você é capaz de fazer as melhores perguntas. Né? Se você tem repertório, você vai bem. E é isso que acontece nas reuniões que a gente, às vezes, tem de networking e tal. É muito sobre isso. Tem uma fala bacana que fala que a experiência antecede a essência. Primeiro você vive, depois você descobre mais ou menos para que você serve. É a mesma coisa da teoria, né? O pessoal fala assim, primeiro você tem que estudar para depois fazer. É exatamente o contrário. Primeiro vem a prática, que é o que você está falando, né? Depois vem as teorias sobre uma prática. Então, as teorias, elas são explicações de fenômenos que aconteceram na prática. Mas se você não amplia o seu repertório, você não consegue ter visão de mundo. Se você não tem visão de mundo, você não consegue definir estratégia. Então, assim, é muito comum também nos trabalhos que a gente faz, perceber que, às vezes, o dono da empresa, seja pequena ou média empresa, ele tem uma visão muito limitada. E a gente precisa estimular com que esse
dono de empresa, ele vá para o mundo, para poder ampliar a percepção dele de mundo, para que ele possa pensar numa estratégia mais amplificada para a organização dele. Seja para um crescimento propriamente dito, em termos de expansão, seja para uma melhoria contínua, inclusive. Um problema qualquer que esteja acontecendo, ou alguma coisa que talvez ele nem perceba que está acontecendo, né? É mais ou menos assim, no planejamento estratégico a gente define ali junto com os empresários os sonhos, os objetivos deles para a empresa, para o negócio. Definiu, pôs no papel, maravilha. Agora gira. Agora ande, para você encontrar, para você esbarrar, para você contar esses seus desejos, esses seus sonhos. Porque a gente vai lidando aí numa comunidade de colaboração. Se eu sei um dos seus desejos, seus sonhos, eu posso colaborar com você de alguma maneira. Ela também. E com relação ao que vocês colocaram agora, com relação àquela pessoa que usa o trabalho como válvula de escape. Isso é muito normal. Sim. E aí? E aí? Aí a pessoa usa a vida dela, ela transforma o ambiente de trabalho, o lugar onde ela se sente mais segura e mais feliz. Aí entra uma questão também... Isso é muito normal acontecer? Eu diria que isso acontece bastante. Não diria que é normal ou não é normal. Eu diria assim, uma outra coisa que a gente conversa muito também, que eu gosto muito de, no começo de uma consultoria, procurar entender é qual é o projeto de vida que a pessoa tem. E qual a fase de vida que a pessoa se encontra. Porque, assim, uma coisa é você ter 24, 25 anos de idade, estar trabalhando e morar na casa dos pais. Outra coisa é você estar com 37, 38, 40 anos, você tem 2 filhos e você não mora na casa dos pais e tem que cuidar de todo um ambiente familiar. A outra coisa é quando você já está mais maduro, que você já tem uma certa estabilidade, um nome no mercado. Então, assim, é normal isso, é normal aquilo. Eu sempre volto assim, em que momento você está na sua vida? De novo, é o ser humano. Que momento você está na sua vida? E como é que está a sua questão de dependência ou independência financeira? Uma vez eu conversei até com o Rodrigo, conversando assim, como é que está a situação da pessoa? A pessoa tem que pagar pensão? Porque se a pessoa tiver que pagar pensão, como é que ela fica para tomar uma determinada decisão? Será que ela não tem que conciliar 2, 3 carreiras ao mesmo tempo, para poder ela não ter um outro problema? Então, assim, eu acho que a grande resposta vem através de uma pergunta. E a resposta dessa pergunta, cada um tem a sua resposta para avaliar o seu momento de vida. Nessa fase da minha vida, eu preciso focar muito no trabalho por tal situação. Nessa fase da vida, eu já não preciso tanto, já tá várias questões estão resolvidas. Eu acho que sempre quando a gente conversa com o empresário, a gente olha como um todo, a gente faz esse recorte do indivíduo. Sempre sugerimos, vá fazer psicanálise, vai fazer terapia, vai se cuidar do teu eu, mas sempre perguntando, como é que está teu projeto de vida? Em que momento e que fase da sua vida você está para a gente poder te ajudar a dar esse passo? Ou te trazer para a consciência. Não dá agora. Não, e às vezes a pessoa... Isso, eu ia falar isso. A pessoa às vezes está viajando na maionese, né? E a outra coisa também que eu sempre comento é assim, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o crescimento acelerado, ele pode ser desestruturante. E ele pode ser traumático. Eu costumo dizer que só tem uma coisa pior do que vender pouco. É vender muito de forma errada. Exato. Porque você destrói uma empresa vendendo muito de forma errada, né? Sim, sim. Porque aí você acaba comprometendo o fluxo de caixa, você compromete pagamento de fornecedor, porque daí você dá prazo para o cliente e não tem prazo do fornecedor. Aí você não tem o fluxo de caixa. Aí você não tem o fluxo, aí quer dizer, você quebrou porque... Nossa, mas você não estava vendendo muito? Falo, tava, mas faltou a estrutura, a estratégia por trás da venda. Tem um conceito muito bacana chamado crescimento zero, ou chamado crescimento estacionário, que ele sugere que, em vez de você pensar na expansão, né, porque muitas vezes, tem que abrir mais loja, tem que crescer isso. E às vezes não é isso, não é por aí. E aí que você tem um outro tipo de crescimento, que nós chamamos de crescimento zero ou estacionário. O que é isso? Não cresce para fora e cresce para dentro. A gente tem visto isso muito no mundo da internet. As pessoas, às vezes, chegam na internet e falam o que elas querem. Crescer o Instagram para vender para mais pessoas que estão fora do Instagram delas, né? E a pergunta que a gente faz é, você vende já para todo mundo que está dentro? Porque vai custar você pegar gente de fora, né? Pegar esse povo que está passeando pela internet e colocar dentro da sua conta. Você quer vender para eles, mas a pergunta é, você está vendendo para quem está dentro? É a mesma questão, não é? É por aí. Em vez de você buscar tanto esforço para buscar novos clientes, por que você não faz uma estratégia de maximizar as vendas com quem já está? Provavelmente é muito mais barato. E você fideliza. Um ponto importante dessa sua fala, né, de pessoas que encontram ali na empresa uma válvula de escape,
gente tem uma cultura, né, no Brasil de trabalho, então tem gente que sonha em trabalhar em tal empresa, né? Trabalhar em tal organização é um sonho. E do outro lado, a cultura organizacional utiliza isso também como uma ferramenta de reter essa pessoa, esse grupo de pessoas, com essa promessa de você entrar estagiário e poder sair presidente. Isso pode levar 30, 40 anos. Mas hoje é uma minoria, né? Porque com essa geração Z agora, não é mais o que eles buscam. São mais imediatistas. Né? Mas tem bastante tem ainda. Tem bastante até porque, assim, tem muita força de trabalho no Brasil, ainda principalmente nas áreas operacionais, tem muita coisa que ainda é feita. Pode encontrar isso aí nas áreas de internet, nas startups, né? Sim. Mas ainda tem muita coisa que precisa de mão de obra e de pessoas que queiram ir crescendo. Fazer carreira. Fazer carreira, né? E aí a empresa vira seu sobrenome, né? E aí vira uma válvula de escape mesmo, Constitui né? a identidade. Um dia desse eu estava conversando num local aí, a pessoa falando assim, que se aposentou e que o maior problema que ela teve na aposentadoria dela é que ela perdeu a identidade. Porque antes ela era, tipo, Sâmia da empresa X. Agora ela não era mais da empresa X. Afinal de contas, quem é ela? Aí cai na sua questão. Quem é você? Quem é você na hora que tira isso que você produz? Disso, né? Que você cuidou do seu eu como. Porque é importante a gente levar a sério a questão do trabalho, né? Mas o trabalho a gente faz para galgar outras coisas pessoais. Sim. Né? Sim. Então, muitas pessoas eu vejo que hoje não sabem o que elas buscam além disso. Elas querem vender mais, principalmente o empresário, o pequeno empresário, às vezes ele está tão focado em fazer a empresa crescer, em fazer tudo acontecer, que ele deixa de lado a estratégia dele, o plano de vida dele, né? Sim. Ou tem um plano de vida completamente fora de uma realidade. Focado só no trabalho. E a empresa vai ser um meio dele dar conta desse plano de vida, até porque dali ele tira algum recurso. E, eventualmente, traçar metas dentro daquilo. Porque, de repente, o que ele quer ele acabou de abrir uma loja e tudo que ele quer é comprar um Jaguar daqui a um ano. Dependendo do crescimento do negócio dele, não vai dar. Então, vamos traçar metas menores e eu imagino que essas sejam algumas das estratégias que vocês usam. E o ponto é que o CEO, os diretores, é o farol para onde as pessoas estão olhando. Então, ele vai puxando, as pessoas vão subindo, vão indo, até você criando um corpo maior, né? Bom, tá certo. Gente, olha, tem um monte de coisa para perguntar, mas a gente vai sair agora um minutinho para o comercial. A gente vai agradecer nossos patrocinadores dentro do comercial. Podemos chamar eles? O Vivá é para você. Para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível. Para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes. Para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família. Para a culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com toque contemporâneo. Para abrir e fechar com chave de ouro. Para toda e qualquer ocasião. Vivá Gastronomia e Eventos. Surpreende! De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. E a gente vai passar agora para agradecer o pessoal da Cari Canecas, um carinho todo especial para o pessoal da Cari Canecas de Taubaté, que presenteia os nossos convidados com uma caneca exclusiva, linda, personalizada, desenhada à mão pelos cartunistas da Cari Canecas Taubaté. E a gente vai combinar que, ultimamente, a gente aqui do TPM tem dado trabalho para o time de Cari Canecas, porque com o aumento do time TPM, é um tal de caneca para tudo quanto é lado, então fica o meu muito obrigado para o Gustavo, que tem trazido todo esse nosso arsenal de canecas. Acesse, então, @caricanecastaubaté. Gente, daí, o que vocês acharam dessa caneca? Eu vi que é o mais legal, né? A hora que o convidado chega, que ele olha, ele fala, ai, eu adorei. A gente precisa começar a gravar essa hora. Viu? É ótimo, é maravilhoso. Não assim, muito bacana. É uma surpresa muito legal. Eu fico imaginando, vocês falam, mas por que é tanta foto, né? Não, mas acho que, no geral, o podcast ele tem todo um zelo, né? Nas perguntas do briefing, na escolha aqui do café, esse presente. Você está todo de parabéns, viu? Parabéns pelo seu programa, pela sua estrutura do briefing. Quando eu recebi, eu conversei com o Rodrigo. Aí o Rodrigo, nossa, eles são muito organizados, muito estruturados, e as perguntas bem legais. A estratégia está dentro. Está dentro. A ideia, na verdade, né, de uma estratégia de briefing, né, para quem está assistindo a gente, é para a gente poder conhecer um pouco mais de vocês e
trazer o que o mercado está precisando do conhecimento, aliado no conhecimento de vocês, né? Bom. Então, é mais por conta disso que bom. E aí é importante a gente saber qual é o café que vocês gostam mais, né? Quais são as fotos. Então, a gente pede o briefing por conta disso. Mas aí, falando do briefing, então, já que vocês trouxeram a questão do briefing, o Rodrigo me falou uma coisa lá no briefing. Você falou o seguinte, Rodrigo, para mim, que quase 90% das empresas do Brasil registraram funcionários afastados por doenças mentais esse ano. Revela uma pesquisa no ano de 2023, né? Revela a pesquisa publicada pela Associação Brasileira de RH. 90% das empresas no Brasil registraram algum tipo de questões de pessoas relacionadas com doenças mentais. Isso daí, a gente tem ouvido falar muito de burnout, né? Vamos trazer um pouquinho desse conceito do burnout para quem está assistindo a gente e vamos desenvolver um pouco do burnout junto com essas doenças mentais, se existem outras ou quais são. Sim, essa pesquisa saiu em 2023, né, no Congresso da Associação Brasileira de RH. Imaginar que tem as que não responderam a pesquisa e a gente colocar uma margem de erro aí, a gente tem quase a totalidade com algum tipo de diagnóstico nas empresas realizadas à saúde mental, né? Levanta-se sempre, né, a questão do burnout, que é esse esgotamento físico e mental por uma repetição de trabalho, né? Isso é bem comum. E a grande questão do burnout é que mesmo que depois que você vai ali para o seu tratamento, né, psicológico, medicação, enfim, é você voltar para aquele ambiente, que não necessariamente está ligado ao teu ofício, mas ao ambiente, aos teus superiores, a função que você faz. Então, é algo bastante delicado, porque, de repente, a pessoa já passou anos ali, a única coisa que ela sabe fazer, voltando ali um pouquinho na hora que você tira aquilo que ela faz, e ela se vê obrigada a voltar para aquele local, até porque ela pode ser a sustentação da família, o recurso que dá uma independência para ela, né? Mas é aquilo que está matando ela, aquilo que está dando o que a gente chama na psicanálise, que é a pulsão de morte. Ela não gostaria de estar lá. Todo o sistema dela, todo o corpo dela, todos os átomos dela não querem estar ali e ela é obrigada a passar horas ali, exercitando esse trabalho, tendo que prestar contas para um superior ou para uma galera que ela não quer, né? E depois de 1 ano, 2 anos, não tem o que aguente, é o corpo pedindo socorro. Me tira daqui e é retirado, mas depois tem que voltar. Esse período é bastante complexo, né? As outras coisas que vão surgindo é o estresse, a depressão, algum tipo de transtorno ali, um neurótico um pouco mais obsessivo, tem TDAH que também veio e tal. O burnout parece que passou um pouco e as pautas estão subindo, né? Eu conversei um pouco com a Sam, a gente estava falando hoje, está muito nas pautas de novo na empresa a questão da saúde mental, né? Que é um tema que substitui um pouco o burnout, que era algo um pouco mais isolado, para você pensar na saúde coletiva. Porque o burnout era o problema em si. Isso. Né? Quando a gente detecta um problema, a gente precisa não ficar só tratando o problema, a gente precisa detectar a raiz dele para poder tratar ele ou até antes de acontecer, né? Isso. Aí agora você tem uma questão da saúde coletiva. Agora você tenta imaginar um ambiente corporativo de resultados, de metas. Que é muito normal hoje. Isso. Até por uma questão de sobrevivência. Uhum. Exato. As empresas precisam... Elas já são líderes, elas precisam crescer, desenvolver produtos, são novas mídias. Pensa, né? Há 15 anos atrás, você não tinha o que tem hoje. Você falou muito de marketing digital. Não tinha. Hoje é uma fatia da economia. De repente, você tem uma pessoa ali que é daquela geração, ela tem que dar conta disso e crescer, e vai, e número, e algoritmo, e um monte de palavra que eu não sei o que é e tal. Aí você tem todo um ambiente aí de pessoas até interessante do que o Rodrigo está falando. Tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, que foi feita uma pesquisa através de um estudo científico nos Estados Unidos. O que algumas empresas fizeram que eram boas, que se tornaram excelentes. E um dos critérios para classificar essas empresas é que elas tiveram, durante 15 anos, resultados crescentes e positivos, 3 vezes superior ao concorrente. E um dos diagnósticos que foi identificado nessas empresas que foram excelentes é que não são ambientes bons para trabalhar.
Por quê? Porque são ambientes altamente competitivos, com muito foco na produção de resultado, de metas, e isso faz com que exista uma pressão muito grande do trabalhador, onde ele não dá conta. Aí onde começa a surgir uma série de problemas. Mas eu queria puxar um gancho, sabe, Rodrigo, que a gente também tem visto aí em alguns trabalhos. É que, assim, uma coisa é a saúde do trabalhador, de fato, e a gente estava vindo para cá conversando sobre uma matéria que eu recebi e eu passei para ele. Mas é também importante chamar a atenção sobre a saúde mental do dono da empresa. Porque, assim, em diversos momentos da minha vida, ao longo dessas 100 empresas a mais que eu já atendi, teve uma época específica e, por acaso, eu estava atendendo 3 empresas que os 3 donos das empresas tinham diagnóstico bipolar. E eu sou administradora de formação, nunca fui da área da análise e tudo mais, e cada vez que eu chegava no cliente era assim, e por acaso era assim, tinha um grau de depressão muito forte, então era bipolar, vivia numa fase mais depressiva. Então eu chegava lá, tudo era assim, nossa, vai ser um inferno, nossa, que dia horrível, só falas negativas. E são falas, são palavras que a gente já consegue identificar. Falas, comportamento, olhar, resposta, respiração... Tudo. Aí eu chegava no outro local, a pessoa que era também bipolar, ela tinha muito a personalidade do seu estilo, muito no maníaco. Então a pessoa ia para uma feira, quando voltava, parece que estava falando assim de uma coisa estratosférica. Daqui uma semana ali, outra feira, mudava o direcionamento da empresa como um todo. E eu, nesse mesmo período, estava trabalhando num local onde o bipolar, o empresário, de manhã ele estava, tipo, maníaco e de tarde depressivo. E aí eu fui conversar com um psiquiatra, que eu falei assim, o que eu faço, né? Como é que eu lido com tudo isso, dessa questão da saúde mental do dono da empresa? E ele colocou uma coisa muito interessante, que o Rodrigo até falou assim um pouco aí também. A pressão é muito grande. Nós, enquanto seres humanos, não evoluímos no mesmo time, na mesma velocidade, tanto quanto o próprio mercado. Então, essa pressão gera um desequilíbrio muito grande no ser humano, porque nós temos que ser bem-sucedidos, equilibrados emocionalmente, estarmos em formas, bonitas, arrumadas, temos que ter um equilíbrio emocional em tudo, temos que conhecer 2, 3 línguas, temos que conhecer muitos assuntos. Nossa, não dá conta. O tal do repertório. E não pode falar sobre afetos, porque senão você é uma pessoa fraca. Como você pode ser emocionada num mundo onde a gente precisa ser firme? Ou então empresas, né, que você olha assim, ou pessoas, ela não erra. Extremamente eficiente, que maravilha. Não, tem um negócio aí, porque assim... Todos erramos. Todos erramos, né? Ou erra muito, cara, aí sim tem um olhar, mas o erro... né? Ele é importante, porque ali você consegue elaborar coisas, entender. Você não está errando, não está movimentando. Sim. Não tá gerando aprendizado. Você me estava falando agora, né, de uma empresa muito boa para se trabalhar, ou pessoas boas para se trabalhar e tal. E eu lembrei, eu tenho uma grande amiga minha, que inclusive era do Rio de Janeiro e hoje mora no Ceará. Então ela tem um pouquinho já do sotaque. Eu tenho um problema lá em casa, ela chama Fernanda. Minha melhor amiga chama Fernanda. Sim, gente. Vamos lá. O meu marido é Fernando, eu sou Fernando, meus 2 filhos também. E minha melhor amiga chama Fernanda. Nossa. Tudo bem com isso? Vocês e Fernanda. Então, seguimos por aí. Né? Só não seria se fosse um problema para você. Eu amo. Nossa, eu amo. Ótimo. O melhor são as pessoas que falam assim, mas jura? Eu falo, não, gente, é brincadeira. Eu só falo isso só para ser legal. Né? Mas, enfim, essa minha amiga Fernanda, ela se mudou para Fortaleza. E aí lá ela começou a trabalhar com gestão de hospital. Né? E hoje ela foi convidada, quer dizer, faz uns 2 anos ela foi convidada para ser a diretora de recursos próprios da Unimed, que é uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Ceará. Né? O que é que se usa como para mensurar uma empresa que é boa para se trabalhar? Como é que se mensura isso? Você pode utilizar ferramentas de clima organizacional, onde as pessoas destacam que o ambiente é favorável para o aprendizado, para o erro, para o crescimento, em relação à questão dos recursos de benefícios que são bons. Então, aquela empresa te oferta tantos benefícios que faz com que você fique, não só pelo salário direto, mas pelo salário indireto. Então, assim, uma empresa boa para trabalhar é um ambiente que te permite aprender, te permita comunicar, criar relações afetivas nesse ambiente de trabalho. Então, assim, isso são características de uma empresa boa para trabalhar. Agora, o mercado da saúde suplementar é um mercado altamente competitivo.
Então, assim, é muito interessante, porque apesar dela trabalhar na área da saúde, a área da saúde, na saúde suplementar, um ambiente altamente competitivo. Extremamente. E um ambiente altamente regulado, né, por uma série de legislações, de normativas da ANS, e o ambiente geralmente é muito tenso. E nesse caso, além de tudo, a gente é uma mulher. Exatamente. Né? A gente tem uma mulher num ambiente extremamente... num ambiente corporativo, competitivo e performando. Vamos falar, então, um pouco sobre essa questão agora da mulher nesse mercado de trabalho, porque nós mulheres, a gente acumula, além de tudo, um pouco mais de funções. Não que os homens não tenham a função também da casa e tal, mas você mesmo agora colocou, né, Samia? A gente tem que estar linda, bonita, arrumada, feliz, sorrindo, né? Tem que chegar em casa, tem que fazer o jantar, ainda tem que aparecer no Instagram e as coisas têm que funcionar. Como que está a saúde mental dessas mulheres hoje que estão ocupando cargos, sejam dentro das suas empresas, sejam em grandes corporações? Como que está isso hoje? Ainda com muita pressão. Eu torço para que vocês possam ser mulher, né? Porque o que se cobra também é algo que é numérico, planilha, né? É muito comum você ver executivas que, quando decidem engravidar, precisa avisar o conselho de administração que em tal período vou engravidar, e depois, com um mês, tem que voltar, monta até um berço. Dentro do ambiente de berço trabalho, dentro do... Né? Você vai tirando aí essas prerrogativas do que a gente imagina, que essa questão de ser mulher, né? Ainda mais vocês ainda tem todas essas outras cobranças da sociedade para que essa é uma pauta extremamente complexa. Eu diria que dá até para nós fazermos outro dia só para falar sobre isso. Só para a gente falar sobre isso. Porque tem muitas ramificações em relação mas a essa discussão. eu trouxe essa discussão, sabe por quê? Eu tenho ouvido muito a fala de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos deixar essa fala de lado, porque você já nasce mãe, né? Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Você já nasce mãe sentindo uma culpa de será que eu vou dar conta de tudo? Né? Porque eu tenho a empresa, porque eu tenho isso, eu falo, vamos primeiro botar essa frase de lado. E segundo, como que fica? Como que a gente... Me dá uma luz para quem está assistindo a gente e para mim também, porque para mim é difícil, né? Eu tenho são algumas empresas com mais internet, com mais podcast, filhos... Porque também existe toda uma pressão, não só do mercado, mas da cultura, das religiões, que a mulher tem que ser mãe. Uhum. E para que a mulher seja feliz, ela tem que ser mãe. E nós sabemos que isso não é verdade, né? E é como a Simone de Beauvoir já falava desde a década de 40, que a mulher não nasce mulher, a mulher se torna mulher. Então, assim, é preciso romper alguns conceitos que existem na sociedade de que a mulher precisa casar, que a mulher precisa ter filhos, que a mulher só vai se realizar dessa forma. E isso é um mito muito forte que vem da sociedade numa forma de oprimir a própria mulher. Então, não é à toa que em vários países do primeiro mundo, digamos assim, que você vê um decréscimo da natalidade, porque, de fato, a maternidade, apesar de ter todo um lado muito bom, ela é um lado dificílimo. E a mulher poder falar o quão é difícil ser mãe e que é muito doloroso e que aquelas fotos lindas, maravilhosas que nós vemos na televisão, nas revistas, elas não custam mais do que 10 segundos, porque a briga para tirar aquela foto antes foi enorme e depois o problema depois da foto, que todo mundo estava lindo, maravilhoso, também foi enorme, não aparece. E aí isso cai uma pressão muito grande sobre todas nós que somos mães, de que nós temos que ser a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, que a gente tem que ser a mulher linda, maravilhosa, temos que estar em forma, temos que ser uma excelente profissional. É impossível, gente. É impossível. Então, assim, é preciso definir nós como seres humanos. E nós somos muito além de mães. Nós somos muito além só da questão de ser mulher para o outro. Nós temos que ser indivíduos para nós mesmos. Então, assim, por isso que eu falei, esse é um tema maravilhoso. Se você precisar, eu posso voltar para falar aqui sobre isso, mas é romper conceitos da sociedade. E nós temos uma pressão na sociedade muito grande de opressão sobre a mulher, colocando essa questão da maternidade como um marco maior para ser mulher. E tem um ponto, né? Uma coisa é ser mãe, outra coisa é ser materna, outra coisa é ser pai, outra coisa é ser paterno, né? Tem uma questão biológica e tem uma questão de comportamento, né? A maternidade ou a paternidade pode ser exercido por outras pessoas que não necessariamente aquela que deu a luz, né? Que colocou a pessoa no mundo, até porque assim, existem inúmeras razões também para que isso aconteça. Mas é um assunto, como a Samia disse aí, uma pauta enorme. Bem profundo, um pouco tabu em alguns pontos. Mas é sempre legal a gente trazer, acho que é sempre importante a gente trazer, porque são falas que são repetidas.
que são repetidas. Elas são repetitivas. Mas, ó, Vira e mexe, você ouve falar ela de novo. E é quase que como se fosse algo bonito de se falar. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falei, da onde? Se a gente tentar trazer essa pauta para o ambiente corporativo e como o trabalho que a gente faz, você vai ver CEOs que são o paizão, super protetor. Dentro da empresa. Você vai ver... Vamos descobrir sobre isso. Você vai descobrir... É aquilo que a gente falou no começo. Dá para chegar dentro da empresa e deixar para trás? Não. Ali dentro vai ser o seu comportamento. Então, tem o paizão, tem a mãezona. Não, e deixa eu falar de um caso muito interessante. No primeiro dia de aula, eu sempre tinha um hábito na faculdade de perguntar para os alunos, né? Qual é o seu projeto de vida para os próximos 10 anos? O que é que você quer pensar para o seu futuro e tal? E aí, uma vez, uma aluna pegou e falou assim, ai, professor, o meu projeto de vida é fazer com que a loja do meu pai, não sei por que ela usou esse número, tá? De uma loja, e chegarmos a uma rede de 23 lojas. E aí, começou a falar, e ao mesmo tempo eu quero ter cada mais tempo de estar com a minha filha. Aí eu falei assim, bem, quem vai tocar esse projeto das 23 lojas? Não, sou eu que vou tocar o projeto. E quem vai ficar com sua filha para você ficar mais tempo? Porque você disse que vai ficar com mais tempo. Nem que você coloque o berço da sua filha na sua sala. Você pode estar Se você vai expandir para 23 lojas, você não vai conseguir. Aí eu até comentei assim, fulana, será que teu projeto de vida e teu projeto de futuro não está tendo alguma coisa que diverge? Porque você não vai conseguir abrir 23 lojas e ficar mais tempo com tua filha. Então, assim, olha como existe uma força dizendo que ela tem que ficar com a filha e uma força brigando com ela que ela tem que fazer o negócio do pai dela crescer. E da onde vem, né, esse desejo de fazer o negócio? O que será que é real na vida dela? O que aconteceu ali para ela querer crescer foi um desejo do pai? E como que é, né? Você tem que dar conta do desejo do outro, né? E voltando no início ali da nossa conversa, né? Quando a gente começou a falar, eu fiquei pensando agora no sentido desse meio ambiente que a gente cria, né? Não necessariamente o consultor ou o mentor precisa ser alguém contratado, né? Às vezes esse consultor ou esse mentor é uma pessoa que às vezes você passa a mão no telefone, liga, pode ser um amigo, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo de infância, não sei. Pode ser alguém que já tenha ali, vamos falar da jornada do herói, que já tenha passado por isso que vocês colocaram agora, e que você faz aquela ligação e aquela pessoa te despressuriza. Uma pessoa de confiança, você tem uma relação de confiança. Isso, ou que naquele momento você sabe que é aquela pessoa que vai ajudar. Né? Isso aconteceu comigo semana passada. De repente eu tive um mini surto, porque às vezes a gente tem, né? Um mini surto, falei, tô fazendo tudo errado, tá tudo errado, deixa tudo pra lá. Passei um telefone e falei, amigo, você tem 5 minutos? E quando eu falo 5 minutos, entendam os 45. E a gente foi, conversou e tal, porque ele entendia o momento. Quer dizer, pode ser esse consultor, não necessariamente precisa ser, num primeiro momento, alguém contratado de fora. Pode ser, às vezes... Né? Você se esvaziou, você estava tensa. Isso. E você esvaziou com alguém que te emprestou o ouvido, né? Para te ouvir sem julgamentos, né? Isso. Uma pergunta bem legal sempre para fazer também para o empresário, ou mesmo para o funcionário, para o colaborador, é quem que ele tem como referência. Porque aí, essa referência, eu posso dizer que é o meu mentor. Que é essa pessoa que eu tenho uma relação de admiração, de confiança. Em determinado momento, quando eu preciso ter essa conversa, eu possa ligar para ele. E hoje, nos grupos, falando em mulheres, né, que a gente estava falando da pauta de mulheres, existem muitos grupos de apoio, né? Mulheres empreendedoras e grupos de networking. Vocês acham que isso é muito importante na vida do empresário? Ou não só do empresário, mas do empreendedor em si? Né? Porque às vezes a gente acha que só vai participar desses tipos de encontros quem tem uma empresa. Não, né? Não, eu penso que é importante estar por uma questão... Somos seres sociáveis, né? Encontrar uma comunidade, né? Que converse com os mesmos assuntos é bacana. Comunidade, isso mesmo. Isso. É um pouco de cuidado, é entender que a régua do outro não é a tua. Ele não chegou ali... Forte isso. A régua não é. Então, assim... principalmente quando entra no campo do faz isso, que funciona, né? Como 100 dicas do sucesso. Não, funcionou para ele, para vida dele, com a história dele, né? Então, assim, é bacana participar, ouvir, mas vamos fazer um filtro e levar as tuas demandas para um lugar seguro de análise, de compreensão, de elaboração, né? Mas, assim, como eu disse, né? A psicanálise é feita de muitas vozes, não só na clínica. Então, assim, quanto mais você movimenta, mais você fala,
mais você ganha repertório, mais tolerante você fica, né? Quando a gente fala de viagens, na questão da cultura, da tolerância, você entender, compreender, ir até lá, ver como faz e tal. Isso cria muito insights, né? Importante participar sim, mas com alguma cautela de que não dá para ser tanta referência assim. É tomar cuidado aonde você está indo, né? O que as pessoas estão falando, porque falar, né? Até papagaio fala. Nós dois, a gente sempre recebe vários convites, né, de alguns lugares, a gente sempre olha assim, eu acho que eu já sei qual vai ser. Desse, né? eu já sei o que eles vão falar ali, né? Já sei. Então, mas eu acho que às vezes até, lógico, a pessoa tem que estar preparada e tem que ter, como você disse, né, um filtro, até para saber, não só indo num evento desse, não só o que ela tem que fazer, mas de repente para ela saber o que ela não tem que fazer. Porque é importante isso também, você saber o que você não quer. De repente você vai, você olha e fala, nossa, isso não tem nada a ver. E aí você começa a se reformular enquanto empreendedor também. Exato, né? claro. Eu acho super importante, sim, participar dos grupos, seja só de mulheres, seja de empresários e tudo mais, porque é uma forma de fazer network, de aprendizar, de trocar. Porque muitas vezes também o empresário, ele está só. Então, assim, é interessante ele ver a experiência dos outros, que deu certo, que não deu certo, não copiar necessariamente, mas se espelhar para ver se vai por aí ou não. E sobre a questão do movimento das mulheres, eu queria só fazer um gancho. Existem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que um deles é a igualdade de gênero. Então, assim, nós temos visto muito movimento na sociedade sobre essa questão do empoderamento da mulher, do empoderamento da empresária, mulher. Por quê? Porque, querendo ou não, as legislações, a boa parte do que a gente tem foi feito por homens. Com a cabeça de homens em cima do problema do homem. Então, assim, nós, mulheres, de fato, nem percebemos o que está acontecendo, porque sempre foi assim. Então, assim, trazer também discussões do olhar vamos falar assim, com o olhar da mulher, é uma outra forma de repensar a sociedade, de fazer com que a sociedade seja mais justa e saiba lidar com todas essas questões que a gente estava discutindo antes sobre a pressão em cima da mulher. Então, assim, na minha opinião, se você tiver condições de entrar em grupos de empresários héteros, vamos falar assim, né, homens, mulheres, tudo mais, e também só de mulheres, eu acho que vale a pena sempre sabendo fazer essa triagem, né, do que realmente vai me agregar e do que não vai me agregar. Como em tudo na vida. Mais uma vez, estudando. Observando, não é? Observando, estudando. Exatamente. Tentando se decifrar, né? Se investigando, né? Tem uma fala bacana do Lacan, né? Que é um dos precursores da psicanálise, que assim, passe sua vida descobrindo quem você é. Porque aí você dá conta de lidar com esse mundo na hora que a porta abre. Até porque você, durante toda a sua jornada, você é diferentes pessoas, né? Sim. Você vai crescendo, vai evoluindo, você vai mudando. Que ótimo. Porque assim, quem está condenado a ser caneca, essa caneca. Essa caneca. Hoje, amanhã, daqui 100 anos, vai para o antiquário, meu filho vai ficar com essa caneca. É caneca. Cara e canecas Taubaté, gente. Ótimo, né? É caneca. Você vai, olha a caneca, você olha a caneca, eu já olho para você, eu tô te vendo como apresentadora, você disse também que empresária, eu não sei mais quais são suas funções, né, sociais. E a gente vai tendo que dar conta, lidando com isso, né? Aperfeiçoando cada função social dessa, de acordo também se gera um prazer, né? Porque não adianta também eu ser filho ou ser pai e também não ter uma outra relação boa do outro lado. Então, a relação tem que ser uma relação de transferência, boa, troca, né? Né? A partir do momento que eu estou ali, eu quero estar ali, e que pena que eu tenho que ir embora. No final, então, das contas, né? A gente já está encaminhando para o final. Nossa, eu queria ficar aqui conversando muito mais tempo. Mas, assim, esse equilíbrio, como é que a gente encontra esse equilíbrio? Lógico, vão ter várias interpretações. Mas a minha pergunta é, para buscar esse equilíbrio, como é que a gente entende esse equilíbrio? Eu imagino que seja o seguinte, uma pessoa que, quando vai ao trabalho, está feliz naquele ambiente, né? E quando ela sai do trabalho, ela também é feliz no ambiente fora do trabalho e que tanto os assuntos do trabalho quanto os da vida pessoal, eles de alguma forma transitam entre eles. Essa seria uma pessoa mais ou menos equilibrada? Deixa eu responder, que aí depois o Rodrigo me corrige. A gente diverge, viu? Não, porque dentro disso tudo que a gente está conversando, eu estou aqui tentando buscar. Eu estou pedindo para falar, porque depois ele faz a correção da psicanálise. Mas, na verdade, assim, não existe o equilíbrio. Tá. Então, não vou te corrigir, não, viu? Ai, que bom.
Tira esse peso que nós temos que ser pessoas equilibradas o tempo todo de tudo. Eu tenho um tempo X para a minha vida profissional, um X para meus filhos, um X para mim, um X. Não cabe 24 horas, tá entendendo? Então, assim, faz para se sentir mais confortável, diria que a palavra, do que o equilíbrio. De novo, em que momento você está na sua fase de vida? E nesse momento, você às vezes vai ser focada mais nisso do que naquilo. Ponto. E tudo bem. E tudo bem. Você tem que se sentir bem com o seu momento de vida e entender que você tem uma história de vida a ser vivida e que cada momento vai ser mais uma coisa ou outra. Então, assim, tem um psicanalista que ele chama-se Luiz Hans, que ele fala assim: para com isso, que negócio de vida equilibrada. Porque se você colocar tudo que eu falo que você tem que fazer, 24 horas não vai dar. E outro, não existe coisa mais chata e tensa do que você saber que de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, para dar conta de tudo. Mas a gente precisa ter uma agenda, né? Vamos combinar, né? Tem que ter agenda. Tem que ter uma agenda para você conseguir cumprir com aquilo que você precisa. Exatamente, você tem que ter uma agenda para cumprir. Inclusive, eu fico brigando que tem que ter agenda. Isso é uma questão de responsabilidade. Responsabilidade. E é mas uma coisa... assim, E agora, voltando, assim, né? É alguma coisa... Porque se você tem uma agenda e você coloca ali as coisas que você tem que fazer, você já começa, parte de um princípio que você estipula horário para as coisas acontecerem. Planejamento. Um planejamento. Ou você vê que cabe, ou você vê que não cabe. Então, já é uma forma de tentar buscar um equilíbrio. Se você pegar o que é uma vida equilibrada, Sim. isso. Agora coloca na agenda. Não, isso não dá. O que eu quis dizer foi, alguém que, de repente, tem uma agenda, coloca, Gleice vai estar me ouvindo agora, né? Tem uma agenda, coloca na agenda. O que deu pra fazer hoje, ticou. E é uma coisa que traz, não traz, Rodrigo? Traz o prazer. Traz um bem-estar, tiquei, eu fiz. Exato. E o que não deu para eu fazer hoje, eu passo ela para amanhã. Sim. Isso é uma questão de organização de demandas, né? De atividade, né? Essa questão do equilíbrio, concordo, não vou discordar da Samia, não. Mas vamos tentar pensar na balança, né? Se ficar 50 aqui, 50 aqui, e aí? Como que faz? Não vai dar, a vida não vai andar, vai ficar ali. Né? Aí você vai. Aí para você colocar mais 10 aqui, vai isso aqui. Então, assim, joga a balança fora. E tenta entender. E vai na agenda. E tenta entender que é linear. É linear. Que vai ter hora que o profissional tá mais, vai ter hora que o pessoal tá mais. Isso profissional, pessoal. E isso funciona não só no CEO, no empresário, em todo ser humano. E é bacana entender que esse seu pessoal aqui vai impactar nesse profissional. Sim. Se você for uma pessoa... Transita, né? No campo pessoal, dando conta das tuas demandas, dos teus afetos, das tuas viagens, enfim, tudo aquilo que é importante para você, você vai lidar profissionalmente mais tranquilo também, né? É como a regrinha do afeto. Não dá para depositar todo o meu amor, toda a minha esperança no outro, ou na empresa, ou na pessoa que eu estou apaixonado. Vai frustrar, porque a empresa não vai dar conta. Uma hora... Putz, não era bem o que eu queria, estou sofrendo e tal, não vai rolar. E essa citou um psicanalista, eu vou citar um também, que é o Contar do Caligares, que tem sempre a busca dessa questão da felicidade, talvez a felicidade seja o equilíbrio. Então, não, larga isso, é importante ter uma vida interessante. Uma vida interessante. Eu acho que essa... Nós temos alguma... Eu tenho aqui uma que chama A Pergunta que Vale um Diamante. Eu acho que a pergunta que vale um diamante da nossa entrevista de hoje foi essa. O que é essa busca por esse equilíbrio? É você saber o momento que você está, o momento que as pessoas dentro da sua empresa estão e como é que todo mundo vai fazer para isso se organizar e caminhar junto de alguma forma. Isso. Exato. Né? Isso. Porque uma empresa é feita de pessoas. E pessoas estão em momentos diferentes. Imagina, estou falando ali de uma empresa não muito grande, uma empresa de 5, 6 pessoas que seja, até 10 pessoas. Você vê pessoas com necessidades diferentes, em momentos de vida diferentes. Uma acabou de ter filho, a outra não quer ter filho, uma está focando numa coisa, o outro, a ideia dele é comprar um outro carro, o outro quer ter uma vida um pouco mais tranquila. E como fazer todas essas pessoas pegarem os seus pontos positivos e negativos, a sua forma de interagir e fazer essa empresa. Isso. A Samia trouxe interessante aqui. Qual é o seu projeto de vida? Meu projeto é viajar, ter filho, estudar, ter carro, iate, viajar para a lua, sei lá o quê. Bacana, desejo. O importante é desejar. Você não pode perder porque isso é opção de vida. Para você desejar, você precisa ver. Eu não consigo pensar... Numa xeronfômpila. Eu não posso pensar em... eu não consigo pensar em Nova York se eu nunca vi Nova York. Eu não posso desejar algo que eu nunca vi. Então, veja, viaja, leia, veja filme, enfim. Desejei, quero, que bacana, né? Mas aí, da onde vai vir um recurso para isso? Dessa empresa
que tem um planejamento estratégico, que vai crescer, ou vai, enfim, tem um planejamento ali que vai te dar os recursos, né, para você poder realizar esse caminho. E se essa empresa não realizar, o seu desejo não morre. Continue estudando, continue desejando alguma outra empresa. Reorganiza a estratégia. O teu projeto de vida, ele acaba sendo maior do que até os locais onde você executa esse trabalho. Eu faço uma metáfora sempre assim, imagina um gavetão cheio de gavetas. Várias gavetas. E aí, por algum motivo, você quer abrir uma gaveta para realizar alguma coisa, mas por algum motivo não dá. Então, assim, pega aquela gaveta, dá uma empurradinha, fecha aí e abre a outra que está dando agora. Então, mas você não perde seus desejos, os seus sonhos. Em outro momento, você vai abrir aquela gaveta que não deu para abrir em tal tempo. Então, você tendo vários desejos, várias intenções, várias vontades de realizações, você vai administrando o seu momento com as possibilidades de usar qual gaveta ou várias gavetas ao mesmo tempo. Mas sonhar e desejar, acho que tem tudo a ver com as empresas e com as pessoas. Eu falo pra Samia que eu tenho um gavetão só. Tudo lá dentro. Ele vai ter que ficar... Coisa de homem, né? Tudo o quê? Tá tudo lá dentro, tá tudo como? Tudo bagunçado. Mais organizado. Toalha em cima da cama, não? Jamais. Ok. Meninos, muito obrigada. Foi uma delícia. Nossa, maravilhoso esse podcast. Olha, vai ficar pra história. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela disponibilidade de vocês. E eu espero receber mais vezes pra gente conversar sobre outros assuntos, porque tem muita coisa embaixo desse tapete ainda, viu? Pode chamar que a gente vem. Opa! Vamos pôr tudo pra cima. Tá certo, então. Gente, obrigada, viu? Obrigada. Vamos dar tchau pro pessoal lá. Tchau, tchau. Antes de dar tchau, ainda quero perguntar uma coisa. Eu quero que vocês coloquem aqui, né? Falem pra vocês o @de vocês, como as pessoas encontram vocês e deixem, de repente, uma mensagem final. Tá, o meu Aqui, arroba é Samia Tajra, que Samia escreve com M, N S-A-N-M-Y-A. Até eu já decorei, já. T-A-J-R-A. A gente vai deixar na descrição aqui. E daí já aproveita quem tá aqui para... Gente, pelo amor de Deus, já presta atenção nisso. Já se inscreve aqui embaixo da tela. Tem aqui a inscrição. Já se inscreve no canal. Já aperta a notificação do sininho, porque isso é muito importante para fazer a gente crescer, fazer o YouTube, o canal do YouTube crescer e a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade. Então, não esquece de fazer isso, tá? De ativar o sininho e também seguir a gente no canal. Por favor, Rodrigo, sua vez agora. O meu é @Dom Rodrigo Casagrande. Dom Rodrigo Casagrande. Adorei. Não sei, o Dom, conta pra mim, eu fiquei na dúvida. Ih, valeria mais um. Meu Deus do céu. Tá certo, gente, obrigada. Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.